cobrança da perícia médica do INSS. Muitas pessoas estão me procurando com essa dúvida, porque nós sabemos que lá em 2019 foi feito um acordo para que fosse cobrado 2 anos depois a perícia médica do INSS para quem entrasse na justiça. Então as pessoas estão me perguntando, vou ter que pagar a perícia médica? Não vou ter que pagar a perícia médica? Acontece que essa semana, no dia 23 de setembro de 2021, para ser mais exato, na última quinta-feira, começaria a valer a cobrança da perícia médica. Só que para isso teria que ser transformado em lei esse projeto. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ser aprovado no Senado e depois vai para o presidente da República assinar. Então as pessoas estão com muita dúvida, porque o prazo era de 2 anos e começou a valer, portanto, no dia 23 de setembro de 2021, a última data para ser aprovado. Se você também está com essa dúvida, me acompanhe nesse vídeo para eu poder explicar essa situação para vocês. Mas não esquece de compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar um convite aqui para você que ainda não é inscrito no canal, aproveitar essa oportunidade de ficar informado, já se inscrever aqui agora e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. Gratidão a todos que já são inscritos, as pessoas que participam, que deixam aqui comentários. As dúvidas que eu tenho recebido em relação ao início da cobrança da perícia médica vêm dos comentários do canal, mas também dos clientes do escritório que eu trabalho aqui há quase 18 anos. Que tem dúvida aí, será que eu vou ter que pagar a perícia se eu entrar na justiça? Então por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Muito embora esse canal não tenha nenhuma relação com advogados ou com o meu trabalho, aqui eu compartilho notícias e informações, também as minhas experiências pessoais para tentar ajudar você, para melhorar as chances de você conseguir ganhar o seu benefício do INSS. Então vamos lá? Só para a gente entender, a perícia médica do INSS é avaliada agora pelo Senado Federal. Lá no dia 23, na última quinta-feira, o plenário informou que estará, portanto, adiando a votação do projeto de lei que tem como objetivo alterar o pagamento de honorários das avaliações médicas da avaliação da Previdência Social. O texto já tinha sido aceito pela Câmara dos Deputados, mas acabou aí gerando um tumulto entre os senadores. Já deixa aquele like para ajudar a divulgação desse vídeo, para que as pessoas entendam essa situação. É que nós estamos em meio a uma pandemia do novo coronavírus. Eu mesmo, infelizmente, saí de um isolamento na última sexta-feira, não nessa sexta-feira, agora na outra. Essa semana fiz tomografia, estou com algumas sequelas, fico com um pouco até de falta de ar aqui, estou fazendo uso de medicamentos e tal, mas já iniciei um tratamento, graças a Deus não foi nada grave, porque eu estava vacinado. Depois a gente conversa sobre esse assunto, mas a questão aqui é que ainda estamos numa pandemia, não acabou a pandemia. A realização aí das perícias médicas do INSS passou por uma série de problemas aí e entraves. Durante meses a população ficou sem acesso ao procedimento da perícia médica, uma vez que as agências do INSS não estavam funcionando, ficaram fechadas de 20 de março até setembro de 2020. Com isso, as filas de pagamentos, de concessão, cresceram, consequência disso, é lógico, gerando aí atraso na avaliação de benefícios e, consequentemente, muitas pessoas procurando a justiça para conseguir um direito que é deles, né? Então o pagamento da perícia médica gerou essa dúvida para tentar diminuir o número de processos contra o INSS na justiça, porque se você entrar na justiça, certeza que você vai ganhar. Diante disso, do atraso aí da realização das perícias médicas, foi elaborado um projeto de lei que objetivava repassar para você, cidadão brasileiro, o valor dos honorários dos peritos médicos. O dinheiro que é cobrado pelo médico, o médico cobra para fazer a perícia, não é de graça. Os médicos que realizam a avaliação, quando você pede uma perícia médica judicial, quando você entra
contra o INSS na justiça. Você foi lá no INSS, o INSS negou, indeferiu a sua perícia médica, o seu pedido de benefício por incapacidade. O que você faz? Você não vai fazer recurso no INSS, pelo amor de Deus, esquece o INSS. Você vai entrar direto na justiça. E o que eles querem? Que as pessoas não vão para a justiça. Porque se elas vão para a justiça, elas ganham. Então eles estão querendo cobrar a perícia médica. Então vamos lá. Para ter acesso à dispensa aí do procedimento, para não pagar a perícia médica, segundo o que estão avaliando nessa lei, o cidadão deveria comprovar ter uma renda familiar de até, no máximo, 3 salários mínimos, justificando assim a necessidade ali para ter a perícia médica sem a cobrança. Seria o mesmo ali, é o mesmo valor que eles colocam para as pessoas que têm acesso ali hoje ao auxílio emergencial. Não pode ter mais do que 3 salários mínimos, somando toda a renda da casa. Renda formalmente declarada, é claro. Se for uma renda que não tem como contabilizar, não tem jeito, né? E também, somada toda a renda, não pode ultrapassar 3 salários mínimos, se dividir pelo número de pessoas da casa, não pode ser maior do que meio salário. Mesmo que ganhe menos do que 3 salários mínimos, vamos supor que tenha 2, 3 pessoas, se dividir pelo número de pessoas da casa e der mais do que R$550 hoje, 2021, a pessoa não teria direito de fazer a perícia de graça na justiça. Então, para isso, a primeira coisa que eu já alerto a vocês, independente de ser aprovada ou não essa lei, procura fazer o CAD único, o Cadastro Único do Governo Federal, para pessoas que vão para programas sociais. É que as pessoas acreditam que o CAD único é apenas para quem é pobre, mas não, é para programas sociais, tá? Com isso, o valor base aí do piso nacional seria concedido mesmo que o INSS não tivesse aprovação aí dessa solicitação. Contrário a essa proposta, tem senador que está brigando aí, que afirma que é preciso debater mais a fundo o texto para que seja possível chegar a um benefício que auxilie ao cidadão e também o perito médico. Inclusive os peritos médicos do INSS não concordam com isso, com você ter que pagar essa perícia. Segundo os senadores aí, a população mais pobre, vulnerável, não teria condições de realizar esse pagamento da perícia médica na justiça. Tanto assim, o projeto é inviável para os mais vulneráveis economicamente, os mais pobres. Temos que dialogar e acharmos possível encontrar uma solução. Os trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis não teriam condições de fazer o pagamento. Essa casa tem que mostrar, se possível, a convergência de ideias para o bem coletivo, dialogando e debatendo, estudando. É o que afirma o senador do PT, o Partido dos Trabalhadores, o senador Paulo Paim. Então, portanto, diante dessa recusa, o texto será novamente revisto e debatido entre os parlamentares e senadores. Até o momento, não foi apresentada uma nova data para sua avaliação. A previsão é de que a proposta seja revista, volte para votação lá no Senado Federal, agora no próximo mês 10, o mês de outubro de 2021, ficando assim sujeita a perder aí a sua validade. Se perder a sua validade, melhor ainda, porque aí não vai haver cobrança. Então, temos que torcer por isso. Se você perder, ou melhor, se o Senado perder esse prazo que existe para votação, pode ser que não haja essa cobrança. Então vamos pensar aqui. Para que você pague a perícia médica do INSS, tem que ser aprovada a lei. Para ser aprovada a lei, precisava ser aprovada lá na Câmara dos Deputados. Já foi aprovada, infelizmente. Agora, precisa ser aprovado também pelo Senado Federal, para depois ir para o presidente aprovar, assinar. O que está acontecendo? O Senado Federal está em discussão. E se eles não discutirem isso a tempo, essa lei vai perder a validade e você vai continuar com a perícia médica de graça. A justiça vai continuar pagando. Então vamos torcer para eles perderem esse tempo aqui. Agora, pode ser também, diante dessa discussão toda, que eles votem para não aceitar isso. E se não for aceito a cobrança da perícia médica por parte da população brasileira mais pobre, que é a população que vai entrar na justiça contra o INSS para ter os seus direitos, aí não vai haver cobrança. Então, portanto, não estão cobrando a perícia médica do INSS para quem entrar na justiça agora.
Não estou falando para você correr e entrar na justiça, porque muitas das vezes não tem como. Você depende de prazos do INSS, respostas do INSS. Às vezes você tem que agendar uma perícia para esperar, para ver se vai voltar a pagar o seu benefício ou se vai ser negado. Porque para entrar na justiça, você só pode entrar na justiça contra o INSS se o seu benefício for indeferido. Se não for indeferido, você não pode entrar. Ah, mas eu estou esperando ali o prazo que está em análise e tal. Se você entrar com um pedido, vai ser para dar uma resposta. Aí se essa resposta for positiva, você vai começar a receber. Mas se a resposta for negativa, for indeferido, você vai ter que entrar na justiça outra vez. Porque para entrar na justiça contra o INSS, somente se o seu benefício for negado, indeferido. Não tem como. Não é porque o advogado está fazendo má vontade, porque ele não quer fazer o serviço. É porque é lei. Então, portanto, se é lei, tem que ser obedecida a lei. Para entrar na justiça contra o INSS só se for negado. A grande questão aqui é para você ficar tranquilo, ficar em paz, que apesar do início da cobrança da perícia médica para quem entrar contra o INSS na justiça fosse ali no dia 23 de setembro de 2021, com a bagunça que é, com a falta de organização, eles não conseguiram votar esse projeto de lei. Diante isso, não está sendo cobrada a perícia médica do INSS para quem entrar na justiça. Pode ficar tranquilo. Essa decisão ficou para outubro de 2021. Por isso que eu peço para você seguir aqui os vídeos do canal para eu continuar trazendo as informações para vocês. Pode entrar contra o INSS à vontade, que não estão cobrando a perícia médica. Pode ficar tranquilo. E como eu disse, ainda falta ser aprovado pelo Senado. Talvez não seja aprovado. Nós aqui, pelo menos eu, desejo que não seja aprovado esse projeto de lei que é cruel na minha visão, né? Pra você ter uma ideia, então foi adiado aí pelo Senado Federal, que não votou o projeto que prevê o pagamento das perícias médicas. Nem os médicos peritos aprovam a cobrança da perícia judicial a segurados do INSS. Nem os médicos aprovam isso aqui. Olha, a cobrança antecipada da perícia médica judicial de segurados aí, caso entrem com ações judiciais para contestar a decisão do órgão, como propõe o projeto de lei 3.914 de 2020, foi duramente criticado pelo vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos. O nome dele é Francisco Eduardo Cardoso Alves. Segundo ele, se aprovada, a medida vai dificultar o acesso do cidadão comum à justiça. De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o valor médio da perícia ele gira em R$200, o que seria muito dispendioso ali, muito custoso para as pessoas de baixa renda. Esse montante pode chegar ao final do processo, só para ter uma ideia, a R$ 2.900 caso o segurado não tenha direito à justiça gratuita e precisar pagar todas as custas do processo. O processo não é de graça. Para entrar com o processo, você vai pagar um valor lá, 200 ou 90 reais, não sei qual que é o valor. Cada fase do processo é cobrado um valor. Tem funcionários lá trabalhando. As pessoas acham que o advogado entra com o processo lá e é de graça. Não é de graça, tá? É cobrado. O problema é que não é cobrado isso das pessoas, porque a gente pede, o advogado pede. Quando você vai fazer um processo na justiça, você assina 2 documentos principais. Você vai assinar são 3, né? Um deles é particular, não vou nem citar aqui, porque é o acordo que você vai fazer com o advogado ali de pagamento. Geralmente é um contrato de risco, onde o advogado se propõe, como são pessoas vulneráveis, a tomar o prejuízo. O que significa isso? Se perder a ação, porque não é o advogado que ganha o processo, se você quiser que eu fale sobre isso, eu faço até um vídeo, que vai ganhar o processo é você que vai apresentar as provas e quem vai julgar é o juiz. Se perder, mesmo fazendo todos os recursos que são custosos, tem funcionário, tem OAB, telefone, internet, tem tudo, o advogado se propõe a trabalhar de graça. Olha, eu não posso cobrar dessa pessoa que não tem condições. E se você ganhar, você não vai tirar um centavo do seu bolso, porque você não tem direito a esse dinheiro. É o advogado que vai fazer o juiz acreditar que você tem direito. Então, quem vai pagar é o Estado, e você vai pagar do dinheiro que você está tendo do Estado, vai pagar o trabalho do advogado.
Então, isso aí é um contrato que você vai assinar à parte, mas o importante, outros dois documentos importantíssimos, são a sua procuração, que você está dando poderes para esse advogado representar você, defender você, levar a documentação na justiça, receber o dinheiro e passar para você, o advogado de total confiança do juiz e seu. Uma coisa que eu odeio, que eu detesto, são pessoas que estão no meio do processo e perguntam: eu tenho um advogado e eu precisava saber como está meu processo. É mesmo, é. Então por que você assinou a procuração? Você não confia no seu advogado? Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que procura aqui: eu tenho um advogado, queria saber se vocês pegam... Não é assim, não é um negócio que põe e tira, não. Não é uma bagunça, tá? Eu já vi clientes que escreveram cartas tentando desistir do processo sem conversar com o advogado. O juiz cagou para essa pessoa. O papel tá lá, não vale nada aquilo que você escreveu no processo. Só vale se tiver a assinatura do seu advogado. Quem escreve é o seu advogado. Então, por favor, hein? Então, a situação aqui que nesse momento, se for aprovada essa lei, você perdeu o processo, você pode pagar até R$ 2.900. Uma família aí com 6 pessoas, sendo um casal, em que recebe um salário mínimo R$ 1.100, e um marido ou a mulher recebe R$ 1.100, e o outro recebe ali R$ 2.400, por exemplo, com 4 crianças, ficaria fora dos critérios da gratuidade da justiça. Ou seja, nesse caso aqui que eu estou dando exemplo para vocês, um recebe 1.100, outro 2.400. Um deles que tivesse o benefício por incapacidade negado pelo INSS indeferido, teria que recorrer à justiça e desembolsar pelo menos R$ 2.900 de custas judiciais, incluindo a perícia médica. São quase R$ 3.000. A Associação Nacional de Médicos Peritos Federais do INSS não concorda com esse projeto de lei, pois é um absurdo pedir aí que o cidadão pague antecipadamente uma perícia quando o ajuizado aí é o órgão público. Quem tem que arcar com as despesas da perícia são o INSS e a Justiça, o Judiciário, que requisitam o atendimento. É o que afirma o presidente aqui, no caso da Associação de Médicos Peritos. Estão confundindo a esfera pública com a privada. Estão achando que o Estado é igual uma instituição privada, particular. A diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que participou da reunião essa semana, na segunda-feira, no Senado Federal para discutir o projeto de lei, classificou a proposta como cruel. Ela diz o seguinte: o pagamento da perícia antecipado pelo segurado que está afastado aí do trabalho é cruel, uma vez que ele está em situação de vulnerabilidade, geralmente tendo que fazer pagamento aí, tratamento médico, né? Comprar medicamentos sem renda para sobreviver. E ela tem razão, o cara está sem salário porque não está podendo trabalhar, não está recebendo de ninguém. Como que ele vai pagar essas custas? Em nota conjunta, as seções de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, afirmam entender que o critério cumulativo do projeto de lei 3.914/2020 é inconstitucional, ou seja, está fora da Constituição, é contra o povo brasileiro. Segundo essa nota lá da OAB, diz o seguinte: ao determinar aos jurisdicionados a comprovação de requisito de pertencimento à família de baixa renda, entendida como aquela que conta como renda familiar mensal por pessoa, per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o projeto de lei impõe critério mais restritivo àqueles previstos na regra da Constituição, na legislação infraconstitucional e jurisprudência para aferição da hipossuficiência de recursos para pagar as custas dos processos. Ou seja, está afirmando que é inconstitucional. Como eu disse para vocês, quando você procura advogado, você assina 2 papéis. A procuração para o advogado representar você, e o segundo é a hipossuficiência, a declaração de pobreza. O que é essa declaração de pobreza? Você vai estar assinando lá que você é pobre? Não. Você vai estar assinando que, segundo diz a lei, você é trabalhador,
mas o que você ganha, o que você tem, a sua casa, o seu carro, o seu meio de transporte, sua comunicação, é para sua sobrevivência. Você não obtém lucros com isso. Consequentemente, se você usa isso para viver, você não tem condições de pagar as custas do processo. Você tem direito à gratuidade do processo. É o que chamamos de declaração de pobreza. Então, quando você assina os documentos lá do advogado, é um para ele representar você e outro falando que você é um trabalhador que não tem condições de pagar o processo. A Comissão de Direitos Previdenciários da OAB, em parecer, avaliam que o projeto de lei 3.914 de 2020 tem nítido intuito de afastar o segurado de acesso à justiça, impedindo assim de obter resolução do seu conflito de interesse no Poder Judiciário, o que viola, além do princípio do acesso à justiça, o princípio, a inconstitucionalidade máxima da proteção social. Se o projeto de lei passar no Senado Federal, lembrando que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, acabou o acesso judiciário a quase todos os brasileiros. Um verdadeiro absurdo. É o que afirma aqui, portanto, a Associação de Advogados, a Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas, lá do Rio de Janeiro. Gente, é um absurdo isso. Tirar o direito das pessoas de ir para a justiça. E por que o governo tem interesse nisso? Nós vemos ali a briga dos precatórios. Se você tem a documentação que comprova não a sua doença, mas a sua incapacidade para o trabalho, é certeza que se você entrar na justiça com o auxílio de um advogado, você vai ganhar esse processo. É por isso que eles têm tanto medo. É por isso que eles querem impedir você de entrar na justiça. Então, para você que acompanhou o vídeo aqui, deixou aquele like, já compartilhou para ajudar as outras pessoas. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência, que sempre participa aqui desse bate-papo que eu vou fazer com vocês. Conto com o comentário de vocês, é claro, já agradeço. Então, não está sendo cobrado, você pode entrar agora em setembro. Eu acredito que até outubro você vai poder entrar. Agora, depois, eu já não sei mais. Se for aprovado pelo Senado Federal, vai haver a cobrança. Então, não está sendo cobrado ainda a perícia médica quando você entra na justiça, porque ainda não foi aprovado pelo Senado Federal. Eles dizem que vão votar isso em outubro. Acompanhe o canal para que eu possa informar vocês para tirar essas dúvidas. Então, pode entrar na justiça tranquilo, que você não vai pagar nada. Ainda existe a gratuidade. É por isso que você tem o seu advogado, tá? Procure maiores informações aí e aproveitem enquanto ainda não estão cobrando, porque pode ser que seja cobrado. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Meu muito obrigado pela sua participação aqui, sua presença, deixando sempre o convite. Não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, compartilhe para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.